A paz do Senhor, minha gente. Ainda é madrugadinha aqui e a gente está meditando na palavra e eu vim trazer para todos uma explicação de uma coisa que é muito simples e muitas pessoas complicam tanto. E o Espírito Santo inquietou a minha alma para me falar com você sobre Pentecostes. Bora conversar um pouquinho sobre Pentecostes. Coisa rápida, coisa de fácil compreensão e a gente muitas vezes complica, né? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua alma, que a graça de Deus te alcance em todos os sentidos da tua vida, em todos os momentos da tua vida. No livro de Atos, o capítulo 2 e o versículo 15 em diante, ele vem trazer uma história maravilhosa que eu quero que você leia, certo? E traz o assunto do Pentecostes. E aí eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e você lesse o trecho de Atos, capítulo 2. Aliás, nesse vídeo aqui eu vou indicar para você o capítulo 1 e o 2 do livro de Atos, combinado? Fala sobre Pentecostes. Então eu já vou começando dizendo logo o seguinte: Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Esse é o significado da palavra Pentecostes. Pente de penta, de 5, de 50, penta, entendeu? De quinto. Então é relacionado a 5. Então são 50 dias depois da Páscoa. Evidência bíblica do falar em outras línguas. Então, naquele momento, foi a evidência bíblica de falar em outras línguas. Quando o Espírito Santo usa alguém para falar em outras línguas, não é o Espírito que fala, quem fala é a pessoa. E o importante é que tem alguém que interprete aquelas línguas, ou a própria pessoa interprete, ou, do contrário, haja um intérprete por ali para que você se direcione para alguém. Eu me lembro que eu ouvi que a Bíblia, né, a palavra vai direto para alguém, que entenda. Eu ouvi uma vez um irmão que disse que começou a falar em línguas estranhas e sentia aquela alegria, porque a língua estranha ela edifica quem fala. E quando foi um dia ele foi chamado, ele era eletricista, ele foi chamado para casa de um japonês. E quando chegou lá, o japonês falava muito pouco português. Então falou bem pouco com ele e foi para dentro e ele ficou cuidando do serviço que ele foi fazer. Daqui a pouco o Espírito de Deus começou a alegrar o coração daquele irmão e ele lá em cima da escada. E daqui a pouco ele, aquela alegria, começou a falar em línguas. E ele começou a falar em línguas, não demorou, já vem o japonês, já veio a esposa do japonês, correu todo mundo para perto daquele irmãozinho, aparentemente bem simples, e começaram a chorar. E ele disse, falando em língua estranha, ele chorando. Aí, quando cessou aquela atuação do Espírito Santo, o japonês perguntou para ele, quem lhe ensinou a falar a nossa língua? E ele disse, não, mas eu só estava falando língua estranha, o Espírito de Deus sempre me dá isso. Ele disse, você falou de alguém para nós, um homem chamado Jesus na sua língua. E, moral da história, todos aceitaram a Jesus através daquela coisa maravilhosa que aconteceu. Então ele estava ali falando em outras línguas e que se o falar em línguas não edificar ninguém, é uma coisa que deve ser feita somente entre você e Deus, porque edifica você mesmo de forma suave, de forma baixinha, de forma equilibrada, né? Porque tudo na vida é para edificação. Amado, veja, Deus é tão organizado, mas tão organizado que tu precisa prestar atenção nisso aqui que eu achei bastante interessante. Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa. Jesus disse, convém que eu vá, senão ele não virá. Ele quem? O Espírito Santo. E ele tinha data e hora e dia marcado, tudo certinho para vir. Então, se Jesus não fosse, ele não vinha. Tudo bem estabelecido no céu, no reino. Por isso que esse negócio de fazer as coisas de desmantelado, irmão, não dá certo, não. Porque Deus é organizadíssimo. Tudo de Deus é muito organizado. Aí tu pega a Bíblia e leia também João capítulo 7, versículo 37 até o 39. Lá no 39, o João vai falar que se Jesus não for, o Espírito Santo não vem. Então,
Jesus estava falando do Espírito Santo, que a Bíblia explica, a própria Bíblia. Lê o versículo 39. Jesus morre, vamos fazer uma conta, agora vamos para a matemática. Jesus morre na Páscoa, morreu no dia da Páscoa. 50 dias depois, o Espírito Santo vem. Então estava marcado. Ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Estava marcado 50 dias depois da Páscoa para o Espírito Santo vir. Então vamos lá. Vamos rapidinho aqui, ó. Jesus morre e fica 3 dias no ventre da terra, certo? 3 dias para poder ressuscitar. Depois que ele ressuscita, ele passa, a Bíblia diz, que ele passa 40 dias aparecendo ao povo. Gente, é sério, é só eu começar, estava tudo no silêncio. Aí eu começa alguma batida, qualquer coisa começa a acontecer. Não vou continuar, viu? Ó, 40 dias ele passou aparecendo aos seus discípulos na terra. Então, 40 mais 3 já vão dar 47. 47 para 50 ficavam faltando uma semana, 7 dias. Deus tem mistério nos números. É uma coisa impressionante. Se da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias, então temos 3 dias de morto, 40 dias aparecendo já os seus discípulos, são 43 dias. Então, nesse caso, os discípulos esperaram apenas 7 dias pelo Espírito Santo. Foi a primeira vez que eles foram instruídos por Jesus para esperar o Espírito descer. Ele disse, fiquem juntos e esperem o Espírito, esperem até do céu que vocês sejam revestidos. Era a descida do Espírito Santo. Essa foi a única vez que foi dada a instrução para esperar o Espírito. Porque agora, a partir daquele momento, a partir do derramamento do Espírito Santo, a partir da descida dele, nós não precisamos esperar nada. Batizar significa entrar dentro de alguma coisa, colocar você, imergir você dentro de algo. E quando você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito. Quando você diz sim de verdade, viu? Quando você diz, porque tem gente que aceita Jesus de boca, vai para a igreja e tal, e ainda não aceitou. Mas quando você aceita de verdade, o Senhor sabe e o Espírito Santo vem e preenche toda a tua vida. E tu mergulha no oceano do Espírito. Entendeu como é que é? Então, a partir do momento que você aceita Jesus de verdade, você é mergulhado no Espírito Santo e o Espírito Santo penetra em toda a tua vida e você fica dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Ao recebermos a palavra de Deus, que é a água, o Espírito Santo entra em nós e traz a vida, trazendo a vida imediatamente. Tem pessoas que passam a vida toda ouvindo a palavra, mas a palavra nunca entra dentro dela. Tem pessoas que passam a vida toda dentro de uma igreja, faz meio mundo de coisa, porém a palavra ainda não entrou na vida dela e ela não está liberta ainda. Porque a partir do momento em que você se libertar, o Espírito Santo faz morada na tua vida. E aí alguém pode até se preocupar, o missionário, mas eu fui batizado e eu nunca falei em línguas. Gente, olha, falar em línguas é quando é uma necessidade. Porque a Bíblia diz, vocês que não falam em línguas, não se preocupem não, sabe por quê? Porque muito mais poderoso é falar profecia do que falar em língua estranha. E quando eu digo falar profecia, eu não estou me referindo à adivinhação, não. Eu estou me referindo à palavra, que é a maior profecia. Quando você se enche da palavra e você fala para as pessoas a palavra de Deus, você está profetizando na vida delas. Você entendeu como é que é o negócio? Então, ó, na verdade, não devemos esperar o Espírito Santo quando Deus quiser dar. Tem gente que fica a vida toda chorando e orando e pedindo, Senhor me batiza, Senhor me batiza. Começa a ler a Bíblia, meu irmão. Quando a palavra de Deus entrar na tua vida, tu vai sentir, tu vai receber o batismo com o Santo Espírito. E em necessidades você vai falar em outras línguas. Mas não se preocupe. E se quem recebe o dom de línguas, fala em línguas constantemente, fale para a sua própria edificação, porque é maravilhoso. Orar em línguas é maravilhoso. Conversar com Deus em línguas, aquele dom que você recebeu é maravilhoso, mas isso não significa que você é mais santo do que ninguém, que você é mais salvo do que ninguém, que você é maior do que ninguém. Não significa isso. Significa que você recebeu um dom, que você recebeu um presente diferenciado para alguma coisa, né? Para
propósito que Deus tenha na tua vida e na vida dos seus que estão ali por perto. Você entendeu um pouquinho do que eu disse aqui? Eu achei isso tão maravilhoso. Ontem eu assisti uma aula e o professor ele falou sobre essa continha de matemática, entendeu? Passaram-se 7 dias certinho, o Espírito Santo desceu. Amados, tudo que você for fazer, não faça de qualquer jeito, não. Faça com o começo, com o meio e o final. Se você marcar uma hora, faça as coisas naquela hora bem certinho. Sabe por quê? Eu digo sempre na igreja, irmãos, não cheguem tarde. Sabe por quê? Porque quando a gente marca aqui 7 horas, o Senhor já manda os anjos bem certinho para 7 horas. Está ali operando, agindo, atuando. E você, se chega na hora que quer, de qualquer jeito, muitas e muitas vezes você acaba perdendo parte das coisas que estão ali já preparadas no ambiente, porque você é desleixado. E tem uma outra parte da Bíblia também que diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. Então, não fique assim, dizendo, aqui a gente faz mesmo assim, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Precisa ter. Porque se até o próprio Jesus cumpriu o horário, quanto mais nós. Se o próprio Espírito Santo cumpriu a data, horário, local, fez tudo certinho e está aqui com a gente, e logo, logo a gente vai para casa, muito mais a gente precisa ser constante no que faz, certo? Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, sua vida, que a graça de Deus alcance você em todos os âmbitos, em todos os sentidos, para a glória de Deus.